Vamos fechar os olhos, vamos serenar nossa mente. Vamos buscar lá no íntimo de cada um, para se afinizar com a nossa casa, com os espíritos superiores, para que possamos entender o nosso eu interior, as nossas mazelas, as coisas que ficam travando na nossa vida, para que possamos entendê-las e consegui-las resolvê-las o mais rápido possível. E que hoje o Roberto Carilho seja inspirado pela espiritualidade superior na sua palestra e que a Maria faça uma boa leitura para que possamos entendê-la perfeitamente. Que assim seja. Jesus disse com estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina na humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem na terra. Em todos os seus ensinamentos ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. E é por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como principal ponto de ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois devem ser objetivo de todos os homens. Apenas eles podem justificar as anormalidades da vida terrena, ajustando-se de conformidade com a justiça de Deus. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Irmã Lúcia. Boa tarde aos internautas. Bem, o tema: acreditar na vida depois da vida. Diante da leitura da Maria, do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a vida futura, me ocorre uma história que confronta a questão de eu acreditar numa vida após a morte e o ponto de eu não acreditar em nada, que não existe nada após a morte. Pensem comigo, o que seria melhor nessas duas histórias? Um jovem de 18 anos é acometido de uma doença grave, aonde o médico lhe dá no máximo 2 anos de vida. Isso quer dizer que ele vai viver até os 20 anos de idade. Para aquele que é um descrente, um materialista essencial, vai pensar o quê? Poxa, do que vale a vida? O que eu vou fazer nesses 2 anos? Vou me entregar aos meus vícios, aos meus prazeres. Não vou mais me esforçar em respeitar aos meus pais, as leis. Vou fazer o que eu quero e o que eu bem entendo. Mesmo sabendo, com certa consciência moral, de que aquilo é errado. Vou aproveitar a vida. Não quero mais saber de nada e nem de ninguém, apenas de utilizar melhor o meu tempo que me resta nessa vida. Agora vamos pensar num jovem na mesma situação que já crê na vida futura. Aonde ele já começa a se preocupar com o tempo escasso que ele tem, em de aproveitar e utilizar da melhor maneira esse tempo. Começa a se preocupar se o que ele fez até então já tem alguma valia perante as leis divinas.
Que consequências vão existir desses 18 anos que ele viveu e mais esses 2 que porventura restam? Que consequências vão existir para a sua vida futura? Como eu vou me preparar para isso? Como eu devidamente vou deixar em paz e tranquilos a minha família, os meus entes queridos? Como talvez eu possa ajudar, mesmo nessa situação difícil, me tornar um exemplo e auxiliar outros tantos, né? Na sua busca, na sua fé. Qual dessas 2 histórias seria melhor a gente apresentar como exemplo? Seja para nós mesmos, ou para os nossos filhos, ou para quem a gente gosta. A primeira ou a segunda? A segunda, Essa história, pessoal, vem a mostrar que a descrença total não leva a nada. É até uma coisa assim que é infundada. E por trás, às vezes, do materialismo essencial, profundo, da gente se agarrar às questões de que aqui é que eu vou ser feliz, é através deste trabalho, é desta família, é desta vida, se não for nessa, eu não sei se vai ter outra, eu estou incerto. Se a gente pensar assim, no fundo a gente acaba não construindo nada. E por trás disso, muitas vezes tem aquele orgulho, aquela vontade de assumir, mas eu tenho muito medo, porque eu sei que eu vou ter que ter mais responsabilidade sobre os meus atos. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 3, chama Método. Aliás, o livro dos Médiuns é um livro que eu recomendo. Os 3 primeiros capítulos, há espíritos. O segundo capítulo, que é o milagroso, agora me foge. Mas os 3 primeiros capítulos do livro dos Médiuns é muito interessante. Aonde o Kardec ele filosofa sobre a questão da imortalidade da alma. E ele coloca um ponto nesse capítulo 3 que ele é crucial. Que não vai adiantar de nada a gente se convencer ou tentar convencer alguém se a gente não acredita que existe um espírito habitando o nosso corpo. E se a gente não acredita que esse espírito irá sobreviver e vai se manter individual, vai se manter a sua individualidade após a morte. Se nós não tivermos essas 3 crenças, vai ficar muito complicado nós estabelecermos a fé na vida futura. E se torna muito mais fácil a gente se apegar à vida terrena, às questões pertinentes a elas, que são mais os problemas, né, e as dificuldades do que as coisas boas. E vivendo essa vida de forma apegada às questões materiais e rotineiras, e principalmente às nossas próprias provas. Se a gente não acreditar e ter essa fé de que a vida continua, muitos dos nossos desânimos e dos nossos vazios, mesmo que aquele ateu mais fervoroso, que muitas vezes é arrogância pura e temor, fique falando, essas coisas de religião, para mim, não, né, isso aí não é nada, isso não é nada. É lógico que uma pessoa assim nunca vai assumir o vazio que existe dentro dela. Aquela desesperança, aquele desânimo, aquele temor. E nós, espíritas, que
que estamos estudando para isso, às vezes temos nossas dúvidas. O próprio Kardec explica lá nos livros dos médiuns. Ele relata categorias de opositores, né? Tem os materialistas, que são aqueles cruciais, aqueles absolutos, né? Eles negam até, pode me provar, mostrar que eu não quero nem saber. Para mim é isso e pronto. Vão ter aqueles que, por não ter uma coisa melhor para explicar a vida para eles, eles aceitam que a vida não existe vida após a morte. Mas esses são até fáceis. Porque quando eles encontram uma doutrina esclarecedora, como é a doutrina espírita, eles começam, opa, isso aí tem senso, isso aí tem um pouco de lógica, estou começando a pensar melhor. E aí vão uma série de classes que o Kardec lista sobre a incredulidade. A incredulidade da má vontade, porque muitos de nós, apesar de estarmos ouvindo isso aqui, ou lendo lá no Livro dos Espíritos, ou lendo no Livro dos Médiuns, ou lendo o Céu e o Inferno, ou lendo qualquer obra psicografada, a gente ainda prefere não querer acreditar. Porque se eu aceitar aquilo, eu vou saber que eu vou ter que me conter e vou ter que me desviar de alguns prazeres, entre aspas, né, que eu me permito, eu vou ter que pôr de lado. Então eu tenho uma má vontade de acreditar na vida futura. E vou ter também aqueles que têm de má fé. São os incrédulos de má fé, porque se eu começar a acreditar nisso, alguns interesses pessoais meus vão ir por água abaixo. Se eu criei uma imagem para uma comunidade, para uma sociedade, às vezes para uma família, e atrás daquilo tem um objetivo, um interesse, às vezes pessoal, um interesse meu em ganhar ou conquistar algo, se eu começar a dizer que eu acredito naquilo, vai haver uma incompatibilidade com o que eu estou fazendo e o meu modo de agir na minha vida. Então é melhor eu fazer com que eu me engane, e ainda é pior, me torno responsável em fazer que outros continuem a se enganar. Ah, não acredita nisso. E crio respostas lógicas, convencimentos para os mais incautos, né? Os mais distraídos, a cair nessas ciladas de se manterem distantes dessa busca. Porque para esses incrédulos de má fé, é importante que não só ele não acredite, mas que outros tantos também não acreditem. O Kardec também coloca os incrédulos, os que não acreditam por escrúpulos, né? Por critérios religiosos. Esses são aqueles que muitas vezes, já numa idade mais avançada, frequentaram uma religião, então assumiram, engessaram e cristalizaram na sua mente concepções, conceitos sobre a vida futura, que mesmo a doutrina espírita dando uma explicação muito mais razoável, é preferível eu falar, não, eu não vejo, eu não ouço, não vou falar nada. Porque é preferível que eu não acredite nisso. Eu quero criar uma defesa, uma proteção, porque eu construí toda a minha história de vida em cima daquele preceito religioso. E vou dizer para vocês, pessoal, muitas vezes a gente tem que respeitar isso. A gente tem que respeitar não tentando impor, não tentando exigir do outro um entendimento sobre a doutrina espírita, que nessa existência talvez ele não tenha condição, mesmo ele não querendo. Mesmo ele querendo se enganar, a gente não pode tentar. Agora, se essa pessoa vier lhe pedir ajuda, olha, eu ouvi aquilo lá, você me levou lá na irmã Lúcia, você me mostrou esse livro, esse vídeo, eu fiquei perturbado, como é que eu... Aí sim, aí a pessoa está pedindo para se esclarecer. Agora, o contrário, a gente pode agredir
e tornar, de vez de ajudar, a gente pode tornar a vida daquela pessoa mais tumultuada. Tá? E tem os incrédulos, e que acontecem muito, que são os por decepção. Não quero que levante a mão, mas muitos estão aqui porque se decepcionaram em outra religião, em outra casa espírita. E muitos, infelizmente, se afastam da doutrina espírita por causa de um espírita ou de uma casa espírita. Isso também é um fator íntimo nosso que a gente precisa relevar bastante, com cuidado, porque por trás disso pode haver uma desculpa nossa. Ah, eu me decepcionei com aquele Roberto, que ele dá palestra, ele falou isso, mas ele sai daqui, ele é um bandido lá. Eu vi que ele desvia dinheiro. Não que eu faça isso, tá? É um exemplo. Aí eu me decepcionei, porque, poxa, ele dá aquela palestra, fala de vida futura e rouba a gente. Ah, o espiritismo não serve. Acabou para mim. Pense bem, amigo e amiga. Vocês que estão aqui e aí em casa, pense bem. Se não é uma desculpa perante alguns critérios que eu tenho. Estava difícil, eu ia ter que me esforçar muito. Eu estava assim, com a língua solta, maledicente, fofoqueiro. Eu ia ter que segurar. Então é melhor eu botar a culpa no Roberto, no espiritismo, na doutrina espírita, do que eu assumir as minhas imperfeições e assumir que eu quero enfrentá-las. Mas acontece muito, tá, pessoal, essa descrença. Por motivos alheios, por espíritas, por casas que recebem comunicações do gênero. Vamos pegar um episódio assim. O marido, uma esposa, o marido desencarnou. Essa esposa, ela é amiga de uma médium, de uma casa espírita, aonde um dos trabalhadores é patrão dessa mulher viúva. Aí se aproveitam da comunicação para pedir, como ela está desamparada, a casa teve as suas receitas financeiras abaladas por causa do desencarne do marido, a esposa que tinha um salário baixo, não consegue mais se sustentar, aproveitam uma comunicação para pedir aumento para ela, como se fosse aquele espírito desencarnado pedindo: olha, senhora, dê um aumento para minha esposa. É muito estranho isso, não é? Vocês não acham? E aí, quem está recebendo aquela comunicação? Um espírito pedindo aumento para a esposa, cara. É muito suspeito, né? Aí a pessoa se decepciona e fala: olha, isso não é espiritismo, eu não acredito em doutrina espírita. Kardec sempre nos incitou a buscar a razão. A doutrina espírita não foi feita pela Federação Espírita Brasileira, nem tampouco por nós espíritas. A doutrina espírita, ela é uma ciência natural. E como toda ciência natural, quem comprovou ela e quem fez com que ela surgisse foram os próprios fatos naturais. O Kardec não foi lá investigar as mesas girantes, os fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo naquela época, porque pediram a ele. Os fenômenos aconteceram e ele foi investigar
Os fatos se apresentaram. A teoria veio depois do fato. Em outras ciências, como a física, a química, a teoria vem antes. Para depois, às vezes depois de anos, serem comprovadas. Existem formulações que são comprovadas muitos anos depois. Agora, a doutrina espírita não, ela veio, os próprios espíritos, o próprio fenômeno se apresentou e se identificou. E aí foi feita a codificação dessas comunicações, desses intercâmbios, e aí o Kardec apresentou a doutrina dos espíritos, que é a doutrina espírita. E ela veio justamente para nos esclarecer dessa vida futura, e não o contrário. Não para criar confusão. A confusão quem cria somos nós. Não é Deus, não são os espíritos. Uma preocupação que particularmente eu tenho é justamente sobre isso. Essas decepções que acabam existindo, isso faz parte, pessoal, em qualquer âmbito da nossa vida. Nós nos decepcionamos em casa com os nossos familiares, nós nos decepcionamos no nosso trabalho com os nossos colegas, nós nos decepcionamos na rua com quem transita com a gente. E por que não, num ambiente desse, mesmo sendo religioso, que busca a moral, que busca o autoconhecimento, não possa haver decepções? É porque na nossa mente a gente cria ilusões de santidade em torno de instituições e das pessoas. Isso é falta de bom senso. Porque muitos de nós, como Kardec nos diz, se tornam espíritas exaltados. É aquele fogo de palha, aquele entusiasmo. Menina, você não sabe, eu descobri. Olha aquela casa, o livro, o Kardec, meu Deus, não sei o que, fala. Só que na hora que a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, que a gente tem que se esforçar, que a nossa felicidade depende de nós, e não exclusivamente de entrar num lugar, tomar uma hóstia, uma bênção, ouvir o ritual, começa a descobrir que isso não vale de nada. E a gente começa a ver, pelo ímpeto inicial, a nossa vida melhora, porque vira uma motivação. Mas depois a gente começa a ver que, poxa, cadê aquele fogo inicial? É porque a gente começa a cair na real. A gente começa a perceber mais o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que descobrir. E aí, muitos de nós aproveitam as decepções que nós mesmos criamos, porque ninguém decepciona a gente. A força espiritual está justamente em a gente não se abalar com o que os outros fazem com a gente. Se fosse assim, Jesus ia pegar Judas pelo pescoço e falar: seu maldito, me traiu, desgraçado. Pedro, mata ele, Pedro. Jesus não fez isso, né? Até porque ele já tinha essa intuição de que haveria isso, sabia o que ia acontecer com ele. Só que a gente não, a gente prefere pegar essas coisas, transformar num troféu pra gente que a gente fica carregando, né? E depois, lá adiante, na vida espiritual, que a gente às vezes não deu bola, vai se queixar: estou tão triste, pesado. Mas também está cheio de coisa, está cheio de mágoa, está cheio de decepção, está cheio de ressentimento, de remorso, de ódio, de vingança, de inveja. Está descarregando uma mala cheia. E muitos de nós que estamos aqui sentados em pé e vendo pela internet, sabemos disso e fazemos pouco. É como Kardec ressalta: a maior parte de nós somos espíritas imperfeitos, aqueles que admiram,
compreendem uma parte da doutrina, admiram a sua moral, fala, encontrei a luz da minha vida, mas pouco pratica. Essa é a grande maioria de nós. Não 100%, porque tudo na vida tem uma transição. Cada um aqui tem um pouco de materialista, um pouco de espírita imperfeito e um pouco de espírita cristão. Porque estamos trabalhando isso. Em alguns momentos, eu estou um pouco descrente, desanimado, não estou orando pouco, estou me vigiando pouco, e aí eu me torno mais materialista. Os problemas vêm, eu fico com achaques, eu fico melindrado, eu fico chateado, eu fico mal, eu fico triste. Aí eu venho, assisto uma palestra, alguém conversa comigo, eu vejo, daí eu já me animo de volta e volto a entrar nos trilhos. É assim que a gente é. Muitos de nós têm dúvidas, têm incerteza a respeito dessa vida futura. No nosso dia a dia, isso é prova. Porque se a gente acredita que somos eternos, que somos imortais, que isso aqui é uma passagem, o que são aí 80 anos diante de uma imortalidade, se eu já vivi 40 mil? A maior parte que está aqui vendo e assistindo sabe disso. Mas não aplica no seu dia a dia. Se a gente cria uma consciência disso, na hora que surgirem as traições, os desesperos, as dificuldades, eu vou olhar e vou falar, não, calma lá. Isso vai ter um fim. Porque o mal tem fim. O bem não. O bem, pessoal, sempre vai ser uma coisa consciente. E o mal sempre vai ser algo inconsciente nosso. Porque pensem bem, se acontece uma situação que me tira do eixo, que eu me transtorno o ser, se eu tiver consciência de que aquilo é um mal, eu não vou me permitir a ficar mal por aquilo. Porque quem quer ficar mal porque quer? Alguém aqui? Levanta a mão que depois eu quero conversar. Ah, bom. Ninguém quer ficar mal, ninguém quer ficar triste, só se é para chamar a atenção. Se é aquele carente afetivo, né? Aí eu tô mal. Aí a pessoa vira, deixa eu ver. Ah, tá, deu certo. Aí não vale. Eu estou falando assim, ficar triste mesmo, ninguém quer ficar. E aí está a inconsciência disso. Porque se tiver consciência, esse mal não persiste. Na verdade, o mal é uma questão de ponto de vista. Alguns de nós aqui podem falar, não é bem assim, porque você não passa o que eu passo. Mas ninguém passa o que o outro passa. Mas depende do nosso julgamento. Eu só vou ficar infeliz diante de uma situação, eu só vou ficar insatisfeito diante de uma situação, se eu quiser. Agora, no momento que eu ponho a culpa no outro ou na vida, eu estou perdendo a força sobre isso. E deixo essa causa externa ter mais força em minha vida do que eu mesmo. Vocês conseguem compreender isso? Só que às vezes a gente está dormindo e não lembra disso. E não lembra que a vida é longa. Aqui é só uma passagem. A gente já tem um mecanismo mental de quando uma coisa ruim acontece com a gente já pergunta por quê? Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Porque esse porquê é uma trava. É a hora que a gente para e não resolve o problema, não faz andar a vida. Agora, se a gente pergunta para quê? Poxa, você vê, eu estou sendo displicente.
Eu não tô deixando as pessoas fazer tudo o que quer e agora viu, estou colhendo os frutos. Na hora que a gente começa a mudar essa pergunta, a gente começa a encarar os fatos também de outra maneira. E começa a ter lucidez para encarar eles. Não, uma hora vai passar. Um segundo problema que a gente tem, por mais que a gente até pense assim, uma hora vai passar, a gente também conta, né? Aí a gente esquece também da eternidade e da nossa imortalidade e da questão do tempo, que não é nada. Tá, hoje foi o problema. Então tá, o Roberto falou lá, a gente tem que, né, respirar fundo, vai tudo se resolver, isso é para mim aprender. Não é por quê, é para quê, isso está acontecendo. Aí no outro dia o problema persiste. Aí no terceiro, no quarto, aí a gente olha para o relógio, para o calendário e fala, não, já chega, agora deu. Agora eu vou pirar o cabeção, agora é comigo. Agora é berro, ranger de dentes, ai, cara, isso não vai passar. E aí briga com os familiares, com os amigos, com Deus, com o anjo da guarda. Ah, aquela casa não serve para nada. E cansei, não quero mais ler, não quero mais orar. Para quê? Não serve para nada. Não me ajuda. Isso demonstra que a gente ainda não acredita. A questão, pessoal, não é ficar um gelo. Não é isso. A questão não é essa, as coisas ruins, um parente morreu, não pode chorar, tu é espírita, né? Você não sabe que ele está lá, está vivo ainda? Não é assim que tu pensa? Isso é falta de caridade de quem desconhece a doutrina, a gente tem que perdoar. É lícito a gente chorar pelos nossos entes queridos. Pô, eu gosto da pessoa. A gente sabe que não vai ver mais ela fisicamente, sabe que ela vai estar espiritualmente, mas eu não vou ter mais aquele contato. Agora, se isso persiste a minha vida inteira, aí isso não é sadio. A questão é um tempo. Existe um tempo para a gente maturar as coisas. Agora, se aquilo vira um condicionamento, que assim, eu atrelo a minha vida ao desencarne de alguém. Então, minha vida agora ficou infeliz. Então, eu amanheço todo dia infeliz. Não adianta. Aí é um condicionamento que se a gente entrar e permanecer nele, esse mal, quem está fazendo a nós, somos nós mesmos. Não é Deus, porque daí a gente pode entrar numa dessas. A desculpa é, Deus me tirou meu filho, meu pai, minha irmã, minha mãezinha, e minha vida acabou. Na verdade, a gente está achando Deus injusto. Isso é um orgulho nosso, é uma falta de humildade. A gente não sabe o porquê, a gente não compreende, mas a gente sabe que tem um objetivo aquilo e que até é natural esse trânsito entre a dimensão espiritual e o mundo terreno. Às vezes é difícil a gente aceitar, mas se a gente não aceitar, o maior prejudicado somos nós mesmos. E essa crença na vida futura é uma luta nossa, que a gente tem que começar. Uma vez eu coloquei aqui no quadro que nós temos o nosso ego, que é formado pelas as nossas paixões, o nosso eu. E o que a gente faz com a nossa vida? A maior parte de nós pegamos os nossos problemas e colocamos em órbita da gente mesmo. Então, eu pego aquela pessoa que me traiu, quando eu não a perdoo, eu faço uma ligação com aquele problema e ele fica orbitando na minha vida.
Eu pego aqui alguém que assassinou, assassinou o meu pai e coloco ele como uma causa da minha vida que me aborrece, me constrange, me gera sentimentos de vingança. E eu faço com que isso, enquanto essa pessoa não passar mal, não ficar ruim, não morrer, não ficar apodrecendo na cadeia, eu não vou descansar. Então eu faço com que isso fique sempre orbitando na minha vida. Aí tem aquela ingratidão, né? Às vezes de um filho, ou de alguém, às vezes conhecido, desconhecido, o melhor amigo. Também a gente fica fazendo com que essas coisas ficam permanecendo na nossa vida. Se a gente tem consciência disso, a gente começa a querer quebrar isso. Para que eu vou ficar não perdoando essa traição, esse assassinato, essa ingratidão? Se isso só faz mal a mim mesmo. Lógico, tem uma variável aqui, ó, que se chama orgulho. Quanto for maior meu nível de orgulho, menor é o meu nível de consciência em relação às coisas. Porque quanto mais orgulhoso eu sou, mais essa traição vai me afetar. Porque eu vou ficar bravo, irritado com esse homem, com essa mulher. Por que ele fez isso comigo? E quanto mais orgulhoso eu sou, mais eu vou ficar questionando Deus, como ele deixou que essa pessoa fizesse isso comigo? Por que que ele não me deu um sinal? Por que não me avisou? Desculpa eu falar, pessoal, o termo aí. Não sei se é a convivência com a Alamar, brincadeira, Alamar. Mas a gente é cara de pau. A gente não tem vergonha às vezes. A maior parte de nós, quando sofre algum tipo de... Vamos dar o exemplo da traição. A gente viu. A gente prestou atenção. A gente sentiu, mas falou, não quero acreditar. Não pode ser. Não deve ser comigo. Deve ser um filme. Melhor eu não ver. É isso aqui, ó. Esse danado do orgulho. Que às vezes a gente não quer enfrentar a situação, botar panos limpos, esclarecer. Olha, não estou gostando, eu estou achando que você está me traindo. E conversar não. Vai deixando. Aí dá 30 anos, aparece um filho em outra família. Aí fica mais nervoso. Como é que isso está acontecendo comigo? Meu marido teve um filho em outro casamento. Mas pô, lá atrás, você já tinha visto sinais que estava acontecendo coisas estranhas. Não te deixa ir nas festas do trabalho. Olha, não estou dando receita para as mulheres que são traídas, hein? Daqui a pouco vai vir os caras aqui e vai falar para mim, pô, Roberto, você quebra a gente assim. Mas já tinha desconfiança. Não vai na festa, é só da empresa. Só da empresa. Aqui, ó. Nenhum ano, nenhuma festa pode ir. Aí vem gente, manda carta avisando. Ó, seu marido te trai. Não deve ser. Então assim, lá atrás foram anos avisando. Várias situações, mas melhor não acreditar, né? Deixa pra lá. Aí acontece o pior. O marido tem um filho da mesma idade da filha, em outro casamento, e se bobear, se não descobrisse, a pessoa ia morrer e ia descobrir depois no velório, que era pior, né? Aí iam virar o caixão, ia pegar o defunto lá. Você é o desgraçado. Agora, para a gente quebrar tudo isso, é só tendo essa crença na vida futura. É tendo fé de que as coisas vão melhorar um dia. Hoje está assim. Porque aqui ninguém quer ser devedor, né? Ninguém quer
se assumir, devo ter feito coisa ruim. Porque hoje, muitos de nós aqui já tivemos escola lá no mundo espiritual. Já aprendemos um pouco. Mas já erramos muito. E muitas vezes a gente tem que resgatar, passar por uma aprovação. O próprio livro dos Espíritos diz, por exemplo, que o desencarne precoce de filhos, na maior parte das vezes, é uma grande prova para os pais. É difícil aceitar? Eu tenho 2 filhas. Pode ser que quando se morrer uma delas aí, pode ser que o Roberto pire. Pode ser. Eu tenho me preparado, estudado para que isso não aconteça. Mas isso também não quer dizer que eu não vou me abalar e não vou ficar triste. É razoável. Poxa, perder um filho. Mas também é razoável para quem está estudando a doutrina espírita a gente parar para pensar. Às vezes a gente tem medo de parar para pensar nisso. Né? O para que isso está acontecendo. O porquê é o nosso jeito orgulhoso, mas o para que é ter humildade. E aí a gente às vezes pode parar e pensar, poxa, pelo que eu já li e pelo que eu tenho de conhecimento, eu devo ter me desregrado como pai em outras vidas, posso ter abandonado famílias, posso ter feito, né? Não sei. Mas se eu não acreditar que Deus é bom e justo eternamente, que isso é infalível, em um momento desse, se eu não parar para repensar, é que é chato. Eu já me coloquei nessa posição. É chato às vezes a gente pensar, puxa, o que eu fiz para merecer isso, né? Mas enfim, é uma pergunta que dói, mas a gente vai saber as respostas. Principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita. A gente vai saber que tem causas anteriores lá. Que era para ser assim. Agora, o que eu vou fazer em relação a isso é um problema que diz respeito a cada um de nós. E a gente não pode julgar o modo como aquela pessoa está levando, mesmo que ela seja espírita. Porque é aquela história, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? No nosso aí é berraceira. Então, façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A gente tem que sempre buscar essa compreensão. A gente tem que sempre fazer com que a gente busque através da caridade e pelo conhecimento que a gente tem, o entendimento das coisas. Porque também não vai adiantar assim, uma mãe perde um filho e eu ficar lá falando para ela, olha, você deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Cara, que falta de senso. Ser espírita não é esfriar as relações, é pelo contrário, a gente humanizar, a gente entender, é ter piedade, a gente ter compaixão antes de tudo. O próprio Kardec falou isso, que através das comunicações espíritas que a gente vai aprender a ter compaixão e temor. Compaixão porque a gente se dói pelo sofrimento alheio. E temor porque se for com a gente, como é que faz? Preciso me cuidar, não quero que aconteça isso, né? Então, para a gente quebrar essas amarras, essa centralização do ego que a gente faz com as coisas, a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar em Deus. E a fé é que vai quebrar tudo isso aqui. A partir do momento que a gente começa a não... Poxa, eu entendo, em algum momento eu errei também para você fazer isso. Olha, não sei o que te levou para matar, mas não é certo tirar a vida de ninguém, mas se aconteceu, eu espero que você também repense isso. Porque daí eu vou quebrando as conexões aqui, ó. E vou ficando disponível para futuros melhoramentos, para outras experiências. Porque na maior parte das vezes, pessoal, isso aqui se torna uma perda de tempo.
a gente fica parado. E a espiritualidade fica lá assim. Na hora que ele decidir, né? Vamos ficar aqui, senta aí, vamos jogar um baralho. Pronto, agora o Roberto se animou, agora ele vai. Então tá, então agora vamos ajudar ele, né? É assim. Porque quando a gente para nisso aqui, não tem muito o que eles fazerem. Porque é a gente que quer, pessoal. Ninguém irrita a gente. A gente é que se irrita. Ninguém magoa a gente é que se magoa. Ninguém faz a gente ficar melindrado, ofendido, a gente se melindra. Essa é a noção. Esse é o bom senso, não o contrário. Agora, se você prefere pensar do outro modo, desculpa, azar o teu. Porque daí a vida sempre vai fazer e direcionar a sua satisfação ou a sua insatisfação. Porque daí quando acontecer coisa ruim, eu fico mal. Quando acontece boa, eu fico feliz. Então eu fico dependente do humor dos outros, das boas situações, ou más, né? E fico à mercê. Fico que nem um barco à deriva, esperando. Se o vento vai para lá, eu vou para cá. Se vai para lá. Agora, se eu falo, não, eu não vou ficar triste com isso. É um esforço. Eu assistindo a palestra do André, ele citou um psicólogo, William James, na última palestra dele, eu acho que era Fé Raciocinada, falando sobre isso. E é uma coisa que eu concordo, que a gente precisa, se a gente não tem coragem, precisamos, em alguns momentos, agir com coragem. Estou morrendo de medo, não sei o que eu faço. Quer saber? Vou lá e vou fazer. Deu errado, deu certo, não sei, mas eu fui, fiz e pronto. Até o momento que eu vou ter coragem de fazer. Aquela pessoa me deixa assim que eu fico empolado até, não consigo nem falar, engulo o sapo, e chego em casa, desconto em todo mundo. Um dia vai ter que ir lá e vai ter que falar, olha, eu não aceito esse jeito de você falar comigo, né? Mesmo que seja até um jeito ríspido, mesmo que a pessoa te tome até por louco. Eu falo, o que deu agora? Não era assim? Mas tem sempre a primeira hora, a primeira ação para a gente mudar. Um exemplo que eu dei há anos atrás era o mal-humorado, né? A pessoa que é azeda quase que por natureza, né? Nunca sorri, porque já criou aquela coisa, né? Aquela casca, aquela máscara que todo mundo já me conhece por mal-humorado, então agora eu tenho que ficar mal-humorado, né? Mesmo não estando, né? Mas eu tenho que ficar. Os primeiros sorrisos vai ser assim, né? Até o dia que vai aprender a sorrir espontâneo. Oi. Aí vão falar, poxa, como aquele rapaz está bem agora, né? Os primeiros passos, as primeiras ações vão ser no esforço. Aí está o esforço. As primeiras ações de caridade, de indulgência, de perdão, estão nas primeiras ações. Eu vou fazer porque eu tenho conhecimento que ajudar é importante. Mas depois vai ser natural. Eu assisti ontem, sem fazer propaganda, né, mas é um livro já conhecido, mas eu assisti o filme Os Miseráveis, né, de Victor Hugo. É um musical, eu não sou muito fã de musical, mas já assisti 2 vezes uma peça, já tinha visto um filme quando criança, e nunca me chamou a atenção. Ontem me chamou a atenção. Talvez por ter sido uma produção de um modo diferente. Mas é interessante. E tem 2 personagens, que é o Jean Valjean e o Javert. O Jean Valjean era um prisioneiro que foi preso meio que injustamente. Na época, na França, eu acho que em 1868, mais ou menos é o tempo histórico do livro. E ele, com fome, ele roubou um pão, porque ele tinha perdido os pais, morava com a irmã ficou viúva, era cheia de criança, ele roubou pão para todo mundo comer, ficou preso 5 anos. E por tentar fugir, ficou mais 14. Então ele ficou 19 anos preso por causa de um pão que ele roubou. E enfim, aí ele foi libertado. O coração do homem era um negócio, né? Era ódio puro, né? Vingança pura.
E naquela época se saía com salvo-conduto e saía assim, era uma coisa bem... Nada de preconceito, né? Você é um ex-presidiário, então ele tinha que mostrar em todo lugar o documento dele, então nenhuma estalagem queria ele só dormia na rua, até um dia que numa igreja, ele dormindo na porta, um bispo botou ele para dentro. Ele dormiu, deu comida para ele, uma alma caridosa, né? E ele, durante a noite, roubou a igreja. Pegou as pratarias, encheu. E aí, lógico, veio um farrapo humano fugindo, cheio de prataria. Pegaram ele e levaram de volta. E você vê que interessante, né? O bispo olhou e falou, ele disse que é teu amigo e que você deu essas coisas para ele. Aí o bispo, numa sapiência assim, não, realmente, ele até esqueceu esses 2 candelabros aqui de ouro, ó. E deu, os caras assim, né? Bom. Aí ele chamou o cara de canto e falou, olha, isso aí é para você se tornar um homem honesto. Faça bom uso disso. Você vê que lição é isso? Mas, pessoal, essa beneficência depende não de quem fez, depende de quem está recebendo. Talvez esse cara podia falar, que trouxa, como muitos fazem, que trouxa, roubei ele e ainda me dá mais 2. Trouxa. E ainda sai roubando mais. Aí ele saiu e na verdade ele roubou mais. Que ele foi preso e numa fuga, isso não está nesse filme, tá? Está no livro. E numa fuga, ele ajudou um marinheiro lá a não se afogar, e ele aproveitou e caiu no mar e deram ele como afogado. Ele sumiu, ele fugiu da prisão. E aí eu acho que ele aprendeu a lição. Ele se refugiou nos Alpes franceses lá, numa cidade, se tornou empresário e virou até prefeito da cidade. E esse Javert era um inspetor de polícia que conviveu com ele no presídio, enfim, né? Tinha vistas sobre ele, né? Se cruzaram as vidas dele. E esse Javert foi trabalhar como inspetor na cidade onde ele estava. Ele ficou branco, né? Mas o cara falou, eu te conheço, né? Daí ele, tá doido, né? Também, teu rosto também, não, né? Deu uma disfarçada. Enfim, a história vai, né? Não vou contar porque eu acho que é legal vocês lerem o livro ou ver o filme. É muito bom. O Jean Valjean, ele vai tendo uma escalada evolutiva. Ele pega, ajuda uma ex-funcionária, ele socorre a filha dessa ex-funcionária, ele vai ajudando pessoas. Quando ele foi prefeito, ele não tirava as pessoas da rua, porque ele sofreu muito com aquilo. Então, ele soube fazer com que as coisas que foram acontecendo com ele utilizando para o bem. E até o momento em que ele cruzou com o Javert de novo, já em Paris, numa época de muitos tumultos assim, políticos, né? E o Javert era uma pessoa, um legalista, assim, uma pessoa que era assim, era só a lei. Ele não tinha piedade, compaixão nenhuma. Era assim, você roubou, vai preso, acabou, sabe? Era uma frieza de relação. E aí chegou em dado momento que, nesse burburinho ali, ele para resgatar na verdade, um futuro marido para a menina que ele estava ajudando, a vida do Jean Valjean e do Javert se encontram. Que o Javert tinha sido preso como espião e ele assumiu o comando da operação para matar o cara. Ele falou, não, deixa comigo, eu mato o Javert. E levou ele escondido. E o Javert pode matar, né? Orgulhoso, né? Ele pegou e deixou o Javert escapar. Falou, não, vai embora, eu não quero te matar. E aí, em dado momento, o Javert volta a encontrar com ele. E aí ele desiste, ele fala, tá bom, você quer me perseguir? Ó, só me deixa levar esse ferido aqui para eu ajudar e vou embora. E na hora que ele estava deixando o ferido, daí depois pede para ir na casa dele, o Javert começa
a entrar num ciclo de autoconsciência. Pô, cara, o que eu estou fazendo, né? Esse cara podia ter me matado, porque eu no lugar dele o mataria. Vocês veem a importância, pessoal, de quando a gente não pode julgar os outros. Porque um dia a gente vai estar no outro lado também. Então, da mesma moeda que eu julgo o outro, eu vou me julgar também. E isso vai ser massacrante. E foi para esse Javert, porque, cara, como é que eu posso prender esse cara, que ele carregou esse cara pelo esgoto de Paris, que o Victor Hugo chamava de o intestino de Leviatã. Só para vocês entenderem, Leviatã é o diabo, né? Satanás. Então, ajuda esse cara, não deixou eu morrer, como é que eu vou levar esse cara preso? E o Javert, numa crise de consciência, e numa reação, porque ele estava tomando uma atitude que ia contra o que ele tinha feito a vida inteira. Ele estava corrompendo as leis, né? Deixando aquele homem ir embora. E ele deixa o homem embora, mas ele se mata. Por quê? Aqui, ó. Os preconceitos são tudo que a gente acha que é verdade, ou que alguém me disse que é, e eu aceito aquilo. Isso aqui também me prende muito. E o Javert, ele não conseguiu se desvencilhar disso. Ele deixou o outro ir embora, mas ele falou, cara, agora sobrou eu, com a minha consciência, os meus julgamentos, e eu me julgo culpado. Vou me matar. E se mata. E o Jean Valjean, que era um prisioneiro, né, aos olhos da comunidade, da sociedade francesa, o Javert era um homem exemplar. E o Jean Valjean, um cara nefasto. Mas creio eu que aos olhos de Deus, era bem ao contrário. Uma que no final o Javert faz uma coisa que é contra o maior direito que Deus concedeu a nós, que é o direito de viver. Eu não posso tirar a vida de ninguém, muito menos a minha. Então, é uma história assim muito interessante e que mostra como a vida às vezes pode, o que é para uns pode levar para um caminho, o que é para outros pode ser outro. E no final ainda, o Jean Valjean, ele no seu desencarne, eu achei interessante isso, ele tem uma visão de, na hora que estão vendo que ele está para morrer, alguém pega e chame um padre, né, para dar a extrema unção, e ele olha assim, não, já tem um padre aqui. Aí o próprio autor fala, né, esse padre deveria ser o bispo, que ajudou ele lá atrás, né, já morto, em espírito, estava ali para recebê-lo no mundo espiritual. Então a crença na vida futura é que faz com que a gente quebre essas relações negativas com as nossas dificuldades. Mesmo que isso até seja por culpa somente minha. É o meu orgulho, eu não queria que isso acontecesse comigo, mas se eu começo a pensar que isso teve um motivo e que daqui para diante vai haver algum aprendizado em relação a isso, eu começo a criar espaço para outras coisas e principalmente para coisas boas também acontecerem na minha vida. Não é à toa aquele ditado, sempre após a tempestade vem a bonança, né? Vem aquele céu, né? Quem já não reparou quando cai aquele pé de água que depois abre aquele céu, vem aquele solzinho, os raios do sol. É isso aí, vem o arco-íris, né? Vem aquela beleza. E é assim com a nossa vida também. É assim com a nossa vida. Se a gente não acreditar que dias melhores virão, que amanhã vai ser melhor do que hoje, nós tornamos a nossa vida mais difícil, e não Deus. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. As dificuldades que aparecem, ou que a gente vê em nossas vidas, somos nós que estamos vendo. Lá em cima eles estão olhando, não, filho. Você está vendo isso aqui, mas lá para frente está assim.
Agora, se tu se desesperar, desanimar e romper com tudo, e centralizar tudo isso em você, aí os problemas vão ficar realmente orbitando e a gente vira... Aí a vida vira realmente e literalmente uma prisão. Mas é assim, a gente pega, entra na cela, eu fecho aqui, ó, e jogo a chave lá para fora. Não é ninguém que me prendeu. É a gente mesmo que faz isso. Eu acho que já estou passando aí da hora. Já passei, né? Gente, era isso que eu tinha para falar. Vocês fiquem em paz aí e busquem essa consciência diariamente. Quando tiver num problema, numa sessão de desânimo, de paranoia, de arrependimento, de culpa, pare e pensa. Fala, não, eu só vou ficar assim se eu quiser. Mas eu não estou recomendando o auto-engano, tá? Que é assim, eu estou com o problema, vou fingir que não existe nada. Não, não é isso. Eu vou prestar atenção no problema, mas ele não vai fazer com que a minha vida pare. Não vai deixar de eu continuar nesse caminho. Tá? Por mais que hoje a descrença seja coletiva, por mais que a descredibilização da vida futura esteja até dentro da nossa família, dentro dos nossos laços de amizade, não vamos esmorecer. Nós temos que ter resistência, e não é um bem só para os outros, é principalmente para nós mesmos. Nós vamos salvar a nossa consciência, né, com a paz e a tranquilidade que a gente almeja, se esforçando e tendo vontade e tendo fé na vida futura. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês.